Graça e paz, amados irmãos, da parte de nosso Deus, do nosso Senhor. Graça e paz seja com todos vocês que têm nos ajudado, assistindo nossos vídeos, às vezes comentando, alguns concordam, outros discordando e nos vão fazendo orar mais, buscar mais ao Senhor. Isso tudo é motivo de muita alegria. Falar a palavra de Deus é muito bom. E eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente, porque o meu notebook, ele estragou completamente, acabou o HD, acabou tudo. Eu procurei saber lá na fábrica, na Dell, se valia a pena comprar outro HD, mas não, o HD está mais caro do que um notebook novo, e é quase R$ 4.000, tanto um HD quanto um PC. E eu fiquei completamente é, sem capacidade para comprar outro, né? Então, estou aqui fazendo no meu quarto, num computadorzinho que bem bastante limitado, que eu peguei emprestado com meu vizinho ali embaixo. E eu peço a vocês que orem por mim para que Deus possa me conceder um dia eu poder comprar um outro HD, né? Ou, aliás, um outro notebook ou um computador realmente à altura de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E nós queremos falar aqui hoje sobre a conclusão, não é? Eu tenho que fazer isso rápido antes que eu perca o computador aqui. É a conclusão do nosso estudo sobre o arrebatamento, que está no capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 de Apocalipse fala sobre o arrebatamento, sob o ponto de vista da terra. E nós havíamos falando sobre o simbolismo da mulher vestida do sol, sobre o simbolismo do filho varão, e quero recomeçar hoje exatamente, concluir, né? Melhor falando, concluir o nosso estudo exatamente a partir do momento em que nós paramos, né? A parte 3. Hoje seria a parte 4 ou a parte final, conforme estarei postando, parte final. Quero falar sobre 7 cabeças, né? Porque nós viemos acompanhando o Apocalipse capítulo 12, e tem um momento que fala sobre 7 cabeças. Mas o que é isso, pastor? Não, é o dragão, irmão, o dragão. O dragão, ele é descrito como possuindo 7 cabeças e 10 chifres. E aqui nós estamos abordando consumações. Consumações. A mulher representa a igreja de todas as épocas. Não de uma época específica, mas de todas as épocas. O dragão é Satanás em todo o seu poder, através de todas as eras. Sim, e nesse tempo, né, nesse tempo que nós estamos nos referindo, em Apocalipse capítulo 12, ele terá atingido seus últimos dias de liberdade. Sim, com certeza. Acabou. Até esses dias ele trabalha. Deus não deixa mais. E é isso que nos dá alegria de saber de sua derrota completa, né? E até então, terá sido o príncipe deste mundo. Jesus falou, vamos daqui, porque eis que aí vem o príncipe deste mundo. E nessa qualidade, ele terá dominado o mundo com 7 impérios típicos. 7 é sempre o número de algo completo. Já falei isso no início do estudo de Apocalipse, quando falei sobre números. Daniel viu quatro desses impérios: a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Houve 2 antes de Daniel, 2 impérios antes de Daniel: a Assíria e o Egito. A Assíria, né, e o Egito, conforme também já falamos em vídeos anteriores a esse. Haverá mais um império, e isso eu quero dizer, esse império que haverá será sob o anticristo, completando o número de 7 impérios mundiais, 7 grandes impérios mundiais. Quando pensamos nos 10 chifres, que também é mencionado no capítulo 12, os 10 chifres estão ligados tanto à sexta como a 7ª cabeça.
Mas, posto que estamos contemplando Satanás nos últimos dias, devemos pôr os chifres na sétima cabeça. Os 10 chifres são as nações do Império Romano. Isso, para falar o português correto, não é? Isso está bem claro em Daniel. O profeta Daniel, meus amados, ele disse que tal império permaneceria até a vinda do reino dos céus. Tais nações formam a base do reino do anticristo. A base do reino do anticristo. Pastor, porque às vezes o senhor repete? Para fixar bem em nossas mentes, né? Tanto na minha quanto na sua. Embora, agora eu quero dizer, o anticristo venha a tentar dominar maior extensão de território do que aquele que pertence ao antigo Império Romano, ou àquele território que pertence, né, ao Império Romano, ao antigo Império Romano. Quando nós vemos a Bíblia falar sobre a terça parte das estrelas, nós ficamos pensando que, é difícil falar isso, mas eu vou falar, que grande anjo é realmente Lúcifer. Porque quando eu falo dele como anjo, eu prefiro dar esse nome, Lúcifer. Que grande anjo é realmente Satanás. Porque até mesmo em sua queda, até mesmo quando ele caiu, ele conseguiu, quando ele cai, eu posso dizer assim, ele consegue arrastar, meus amados, para seu lado 1/3 dos anjos do céu. Isto para nós é coisa incrível, é coisa tremenda, fantástica. Deus, quando fez, Deus fez realmente um anjo valoroso, irmãos. E agora vai o Aragão, uma pulga no deserto, entender os propósitos de Deus. Deus que tudo sabe, Deus que tudo pode, Deus que tudo conhece, Deus que vê o fim antes que aconteça, Deus que é o princípio e é também o fim, deixar que Lúcifer se torne Satanás, isto é um mistério grande demais para nós, muito difícil de podermos explicar tal coisa, não é verdade? Seu nome, você acabei de dizer, né? O nome de Satanás, Lúcifer, né? O sol da manhã ou estrela matutina, como você quiser traduzir, estará certo, o sol da manhã ou então a estrela matutina. Os anjos são chamados nas escrituras de estrelas. Opa, que é isso? Irmãos, na Bíblia, vamos parar aqui um pouquinho. Eu digo, por exemplo, um nome que você talvez conheça, provavelmente conhecerá, Fátima Bernardes, é uma estrela da Globo. Tarcísio Meira, uma estrela da Globo, uma estrela global. Né? Silvio Santos, uma estrela do SBT. E muitos outros. Assim você está me entendendo, não é? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque na Bíblia, o vocábulo estrela é usado nesse mesmo sentido que eu estou falando agora acerca desses artistas. E isso dá a entender, né, que pode ser usado assim e também pode se referir a um corpo celeste, mas também pode estar se referindo a uma celebridade. A estrela, na Bíblia, você encontra se referindo tanto ao corpo celeste quanto, não é, a um astro celestial, que eu quero dizer, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ou também a uma celebridade, uma pessoa que tenha habilidades excepcionais. É a isso que eu estou querendo me referir neste momento, irmãos. Nada mais é dito a respeito desses anjos. Pode conferir aí direitinho. Constituem o governo atual de Satanás. Eles são os principados, são as potestades dos lugares celestiais. Esse reino, eu estou me referindo, lógico, das trevas, se desfará inteiramente e os céus serão purificados. Sim, é isso, não se assuste.
os céus serão purificados, porque a presença deles contamina tudo, meus amados. Daí em diante, não haverá mais conflito espiritual. Tudo se centralizará sobre a terra. Pegue a sua Bíblia e confira aí comigo o verso 6, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Fugiu para o deserto, está escrito. O deserto. Precisamos notar a gloriosa posição da mulher antes do nascimento do filho varão. Ela estava vestida de luz, vitoriosa sobre as forças das trevas, né, a lua debaixo dos pés, estava a reinar como rainha. Mas, quando nós comparamos com isso, a sua condição depois do nascimento do filho varão, nós vamos ver que toda a glória terá desaparecido. Deixa eu parar um pouquinho aqui e veja se você consegue, acredito que sim, vai me acompanhar com certeza. Preste atenção no que eu quero dizer. Toda a glória da igreja que você vê hoje, da igreja instituição, da igreja templo, ela é poderosa, ela resplandece, ela existe por causa do filho varão que está em seu interior, ou seja, por causa da igreja invisível, da igreja fiel, da igreja que está contida, a igreja fiel que está contida na igreja local, na igreja visível no mundo inteiro. Quando esse filho varão, ou seja, a igreja fiel, for arrebatada, o que acontece? Só vai restar um grupo de pessoas que não levou a sério a palavra de Deus, que não levou a sério o ser cristão, não levou a sério o que foi escrito, predestinado, profetizado, não levou a sério os avisos do Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando aquilo que dá glória à igreja visível for retirada, qual será o seu estado? Veja o que fala da mulher, né? Ela foi para o deserto, fugiu. E o que vai acontecer? Toda a glória desaparece. Aí já não fala mais de estar vestida do sol, não fala da coroa com 12 estrelas sobre a cabeça, não fala nada disso. Ela será, então, perseguida, caçada, ficará acossada, meus amados, encontrando-se a apenas um passo da extinção e da morte. Porque sim, depois que a igreja for arrebatada, quem ficar, irmãos, vai ficar completamente sob a perseguição do anticristo com todo o seu poder. Toda a grandeza daquela mulher, vamos dizer assim, estava centralizada no filho varão. E uma vez que o filho varão se sai, ou se vai, vamos dizer melhor assim, se vai, sua vitória também se vai, a vitória dela também se vai. Não mais terá poder para resistir, mas vai fugir em temor e em fraqueza. Em temor e em fraqueza. Sua habitação passa a ser o deserto. O deserto. Anteriormente, fora poderosa, rica, sem necessidade de coisa alguma. Conforme você pode ler lá em Apocalipse capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia. Eu não tenho falta de nada, não é verdade? Quantos pensam assim, né? Quantos agem assim, irmãos? Porém, o filho varão foi arrebatado para Deus, para seu trono,
E quando ele foi arrebatado, ele levou consigo toda a glória que era da mulher. Está me entendendo? Está entendendo o meu linguajar? Está entendendo o que eu estou querendo deixar claro para você? Eu espero que sim. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí para mim embaixo do vídeo no YouTube, que eu respondo você. Eu falo talvez de uma maneira mais simples, não é? Mas eu creio que esteja falando de uma maneira bastante inteligível, né? E quando eu penso nisso, que a glória da igreja se vai quando o povo de Deus for arrebatado, o que acontece? Que esse é o mais completo, aí em Apocalipse 12, esse é o mais completo quadro do arrebatamento que se pode encontrar na Bíblia. Não tem quadro mais completo. Quase todas as características registradas nas outras passagens são encontradas nesse capítulo 12. O deserto representa as condições que a igreja enfrentará sobre a face da terra após o arrebatamento. E eu digo para você, após o arrebatamento, nem sei mais se ela vai continuar se chamando igreja. Mas aqui mostra as condições que ela vai enfrentar. Ou seja, as guerras, a fome, as pestilências, as perseguições desfechadas pelo anticristo. Tem muita gente achando que já está até passando por causa disso, por causa das lutas, guerras, temores de guerra, do que está acontecendo, para indicar sinais que estão indicando que está próxima a volta do Senhor Jesus. Mas a volta do Senhor Jesus é uma coisa, e o arrebatamento é outra coisa, não é? É outra coisa, porque quando se fala assim, volta de Cristo, nós estamos nos referindo ao dia em que Cristo volta com a igreja arrebatada para a batalha do Armagedon e para a instauração do reino de Deus na terra, ou seja, do reino milenial, onde Cristo e seus santos estarão governando na terra durante um período de 1000 anos, antes de adentrar a eternidade, né, meus amados? O anticristo, ele vai tentar, de toda forma possível, matar a mulher de fome, tornando impossível que seus membros comprem ou vendam sem receber a marca da besta. Veja, a marca da besta não é para você e nem é para mim. É para aqueles que não subirem no arrebatamento. Então não fico pensando, tem um chip, tem isso, tem aquilo. Não pense em nada disso, irmãos, porque não é para mim a marca da besta. E a marca da besta tem que ser aceita voluntariamente, onde as pessoas farão uma escolha entre servir a Deus e servir a Satanás. É uma coisa voluntária, não é imposta, viu? Não é imposta. Será, meus amados, do meio dessa experiência terrível no deserto, que virão os santos da tribulação. Sim, os santos da tribulação. Nunca haverá um número tão grande de salvos, tão grande de pessoas alcançadas pela pregação do evangelho, quanto nesta época. Nesta época será gente vindo de todos os lugares, nações, aldeias, de cada canto da terra. Pode ter certeza disso. O anticristo, ele aniquilaria imediatamente a igreja se ele pudesse. Eu disse imediatamente, ele acabaria com a igreja agora, se ele pudesse. Se ele pudesse. Mas Satanás não tem esse poder, ele não pode. Você acha que é falta de vontade? Não é falta de vontade da parte dele, não. Mas, após o arrebatamento, haverá, restaurar ainda um remanescente de Israel. É uma grande multidão de gentios procedentes de todas as nações, línguas, tribos e povos. Por isso, a vida da igreja, meus amados, terá de ser prolongada por mais um breve período. Eu disse a vida da igreja aqui após o arrebatamento. Mas isso aí é uma segunda chance. Não, não é uma segunda chance.
A pessoa tem chance de vir para Cristo enquanto ela estiver viva. Você pode ser convidado 100 vezes. Se você veio para Cristo na 100ª vez, você teve uma chance só, enquanto está vivo. Uma segunda chance seria se você tivesse uma chance após a sua morte. Aí não tem mais. Após a morte, segue-se o juízo. Todos nós sabemos disso. O Espírito Santo, irmãos, após o arrebatamento, não mais resistirá aos ataques de Satanás desferidos contra a igreja, como ele faz hoje. Né? É ele que impede. Ele resiste, mas nessa época já não resistirá mais. Tem gente que fala, o Espírito Santo vai sair. Como é que você pode tirar de um lugar, ou de qualquer lugar, aquele que é onipresente? Aquele que está em todos os lugares. Por isso que ele diz, se tu puseres o teu ninho entre as estrelas, eu te derrubo de lá. Se tu puseres a tua cama lá no Sheol, lá nas profundidades do inferno, ele também nos encontra lá. Irmãos, ele não pode ser tirado de lugar nenhum, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vai parar de agir como age hoje. Vai deixar de operar como opera hoje, vai mudar o seu modus operandi, sua forma de agir. Irmãos, mas serão providenciados outros meios de proteção. Pode ter certeza disso, eu não tenho a menor dúvida. Alguns discordarão, mas eu não tenho a menor dúvida. Respeito a opinião alheia, mas eu não tenho a menor dúvida de que Deus providenciará outros meios de proteção. Você pode ver no restante do capítulo. E a vida da igreja, ou da mulher que ficou, da mulher que outrora estava vestida de luz, será preservada por 3 anos e meio. E isso não tem vinculação alguma com os 3 anos e meio durante os quais haverão de profetizar as 2 testemunhas. São 2 épocas diferentes, 2, 3 anos e meio diferentes. Me permita dizer assim, para você entender direito o que eu quero falar. Esses 2 períodos distintos de 3 anos e meio não ocorrerão ao mesmo tempo. Pegue a sua Bíblia agora e me acompanhe aí do verso 7 ao verso 11 do capítulo 12 de Apocalipse. Me acompanhe aí, por favor. Tá? Pegou a Bíblia? Capítulo 12, verso 7 ao verso 11. Olha, eu vou ler aqui agora. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que palavras gloriosas! Como meditar na palavra de Deus faz bem à nossa alma, não é verdade, irmãos? Como alimenta o nosso espírito. Guerra no céu, houve peleja no céu. Satanás tem vencido e perdido muitas batalhas,
Mas essas são apenas pequenas refregas na batalha. Pode ter certeza disso. Na batalha da terra. Sim. Aparentemente, Satanás continua vitorioso, não é? A gente vê muito mais gente indo para o inferno do que vindo para a igreja, vamos dizer assim, né? O mundo quase todo lhe pertence. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Não diz o Brasil jaz no maligno, não diz o Japão jaz no maligno, não diz a China jaz no maligno, ou não diz que a Argentina jaz no maligno, mas diz: o mundo jaz no maligno. Irmãos, essa guerra no céu será a sua primeira derrota desastrosa. Pela primeira vez, Satanás realmente perderá terreno. Agora, eu não gosto muito de falar sobre ele, não, mas por causa de ter que ensinar, eu vou falar um pouquinho para você meditar, porque eu já vi muita gente dizer assim: se o diabo vier para cima de você, bate o pé que ele sai correndo igual um cachorro vira-lata. Meus amados, Satanás é muito mais poderoso do que nós gostamos de pensar. É um terrível antagonista que exige e realmente merece o respeito do próprio céu. Opa, que isso? Se espanta com o que eu estou dizendo? Eu estou aqui para dizer a verdade. Segundo nos é dito, até o arcanjo Miguel, não foi o Aragão, não. Até o arcanjo Miguel não ousou fazer uma acusação peremptória contra ele. E acabou foi dizendo: o Senhor te repreenda. Você quer saber onde está isso? No livro de Judas, é o versículo 9, porque Judas tem apenas um capítulo, versículo 9. Judas 9 é o livro que antecede o de Apocalipse. Veja lá, não seria, irmãos, pense bem, não seria uma personagem qualquer que se lançaria à tarefa de tamanha envergadura que era a de tentar o próprio Senhor Jesus. Você acha que seria um anjinho qualquer, um demôniozinho qualquer? Você acha que seria qualquer um que teria um atrevimento tão grande? Quando Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, não teria sido uma tentação se não os tivesse realmente para dar. Se ele ofereceu para ser uma tentação para Jesus receber tais reinos, é porque estava realmente nas mãos de Satanás. Os reinos da terra, ele era o príncipe deste mundo. Segundo as aparências, a igreja sempre encetou uma batalha perdida contra Satanás. Se não podia suprimir a igreja atacando-a por fora, podia enchê-la de joio por dentro. Como ele não podia enfrentar assim, cara a cara, ele seria derrotado, ele começou a plantar o joio no meio do trigo. E vocês têm sofrido na pele, dia a dia, o resultado da presença do joio no meio do trigo. Fala a verdade, tem ou não tem? Tem sido assim ou não tem? Hein, irmãos? A ressurreição dos santos será uma grande crise no céu, muito mais do que na terra. A terra poderia libertar os seus santos sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Sim, amados. É verdade, sem que ninguém tivesse a menor ideia. E até mesmo o arrebatamento dos santos vivos não causará muita excitação fora do círculo da igreja. Pode ter certeza disso.
Não vai ser tão espantoso assim fora dos âmbitos da igreja, não, irmãos. A ressurreição alterará pouquíssimo a própria terra e a sua maneira de viver. Agora, para o céu, entretanto, para o céu será um momentoso, um maravilhoso acontecimento. Mas por que diz isso, pastor? Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Porque incontáveis milhões chegarão ali todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. E não só isso, mas essas pessoas serão as mais, ou os mais, melhor dizer, os mais importantes indivíduos a habitar o mundo espiritual. Pessoas para quem os anjos servem de espíritos ministradores. Irmãos, toda uma nova classe dirigente tomará conta dos céus, compartilhando do trono de Cristo. Você já pensou nisso? É a chegada da noiva com o noivo. Isso exigirá um novo céu. E sempre que uma nova terra é mencionada, um novo céu também é. Vi um novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1. Eu fico, às vezes, imaginando o pai olhando para o filho e dizendo assim: meu filho, o céu nunca esteve tão bonito quanto está agora. Olha, eu criei isso aqui, mas nunca esteve tão lindo. Olha o resplandecer da noiva. Porque a noiva refletirá a própria glória do próprio Deus. Me permita usar esta expressão. Será coisa gloriosa ao extremo, meus amados. Esses santos que tomarão conta dos céus têm uma característica que os anjos não têm. Nem os anjos têm. Sabe qual é a característica? Esses santos que tomarão conta do céu, de ponta a ponta do céu, são vitoriosos sobre Satanás. Enfrentaram a Satanás no seu próprio terreno e se saíram vitoriosos do conflito. Esse grupo, ao chegar ao céu, decretará a ruína de Satanás em poucos momentos. E por causa disso, por conseguinte, Satanás procurará impedir a ressurreição a todo custo. Ele sabe que a ressurreição, ele sabe que o arrebatamento será a decretação máxima de sua completa derrota. Completa derrota. Ele ocupará todo o território entre a terra e o céu. E assim encontrar-se-á em posição estratégica para, olha o que diz aí o capítulo 12, lhe devorar o filho quando nascesse. Se referindo ao filho varão. Satanás e seus anjos ocupam os lugares celestiais. Por isso ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus não deixou escapar e nem vai deixar. Muitas pessoas profetizando, dizendo é aqui, é ali, já vai, é agora, 2000 e tal, 2000 é amanhã, daqui a 2 horas, daqui a 3 anos. Irmãos, o Senhor Jesus não deixou escapar. Está próximo? Sim, mas quando? Quanto tempo é próximo para Deus? Se um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Pode você calcular? Olha que eu sou bom em matemática, hein? E eu não me atrevo, não. Não me atrevo. Tem certas coisas que eu me lembro sempre que sou uma pulguinha no deserto. Fico quietinho, esperando em Deus, esperando a hora lá assume Hantekeios da nossa ressurreição, do nosso arrebatamento, da hora do nosso encontro com Deus. Meus amados,
Satanás e seus anjos que estão aí ocupando os lugares celestiais para tentar alguma coisa ainda, não sei como ele consegue ser tão teimoso, né? Não desiste. Isso deveria até ser um exemplo para nós, né? De não desistir, de persistir, de perseverar. Nesse ponto, ele persevera na maldade e nós deveríamos perseverar na presença de Deus. Tanto eu, principalmente eu, que sou tão pequeno e tão pecador. Irmãos, nós temos conhecimento do fato de Satanás ter acesso até o trono de Deus. Opa, que isso, pastor? Vai entrar lá no céu? Irmãos, ele tem acesso até ao trono de Deus. Dá uma olhadinha em Jó, capítulo 1, verso 6, quando diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre quem? Entre os filhos de Deus. Você acha que está se referindo à igreja? Não. Irmãos, não sabemos se os corpos celestes, as estrelas e os planetas são ocupados por tais anjos. Mas sabemos que certas coisas que foram feitas e postas no céu precisam ser abaladas quando Deus houver de purificar os céus de coisas que não podem ficar ali. O profeta Ageu, se você quiser, procure capítulo 2 de Ageu, versos 6 e 7, ele diz o seguinte, olha, capítulo 2 do profeta Ageu, versos 6 e 7, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, opa, citou Ageu, pastor? Cita o Novo, vou citar, no Novo Testamento, encontramos igualmente um comentário inspirado acerca dessa passagem. Hebreus, capítulo 12, versos 26 e 27. Hebreus, capítulo 12, versos 26 e 27. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amados, o motivo pelo qual Deus haverá de abalar, o motivo pelo qual Deus haverá de abalar os céus é que lá, atualmente, insisto, existe algo que não tem o direito de lá estar. E Deus haverá de tirar tal coisa do lugar que agora ocupa. Haverá como que me perdoe dizer assim, muitos não entenderão, assim como que uma limpeza da casa quando os santos chegarem. Lemos sobre esse abalo no 6º capítulo de Apocalipse. Vá lá, leia. Leia com atenção, leia devagar, leia sem pressa. Medite na palavra de Deus. Peça orientação do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro mestre. Portanto, irmãos, a ressurreição dentre os mortos será uma crise para Satanás e para os seus principados e potestades. Potestades são governos organizados. Talvez exista também um princípio qualquer envolvido
no processo da ressurreição que não compreendamos por enquanto, que eu não posso compreender por enquanto, que talvez nenhum de nós possa, não é? Contudo, podemos perceber que tal princípio existe. Satanás não poderá permitir, ou não quererá, né, permitir a ressurreição e ainda manter a sua posição de poder. Ele nunca permitiria que um só indivíduo fosse ressuscitado dentre os mortos se ele pudesse realmente impedir isso. Conforme nós falamos ainda há pouco, Miguel contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés. E conforme Daniel foi informado, será Miguel quem se levantará em defesa dos filhos de seu povo quando da ressurreição. O apóstolo Paulo menciona a voz do arcanjo, e a Bíblia dá o nome do arcanjo, Miguel. Quando tiver lugar a ressurreição. Enquanto que o Apocalipse revela que Miguel fará guerra contra Satanás, impedindo-o de devorar o filho varão assim que nascer. É só a gente comparar, não é? Comparar Daniel com o Apocalipse. Eu sempre faço isso, depois nós vamos estudar novamente, capítulo por capítulo de Daniel. Essa guerra contra Satanás e seus anjos terá dois resultados. Dois. Permitirá que os santos tenham acesso aos céus e expulsará Satanás e seus seres de lá, ou seus anjos de lá, para melhor ficar explicado. Esse é exatamente o motivo pelo qual o arrebatamento deve ser mantido tão secreto no quesito data. Data. Deverá o arrebatamento, a ressurreição, apanhar Satanás de surpresa. Jesus disse que não sabia o dia e a hora do arrebatamento. Isso tem sido explicado por alguns que dizem que Jesus era ao mesmo tempo divino e humano. E que, como homem, ele não sabia desse acontecimento. Essa explanação, todavia, no entanto, não parece muito lógica. Por que não parece muito lógica para mim? Porque Jesus sabia tudo. Até mesmo os pensamentos daqueles que com ele estavam. Ele respondeu detalhadamente aos seus discípulos as perguntas que eles lhe fizeram acerca do fim dessa era. Mas o tempo exato do arrebatamento foi mantido fora de sua mente, a fim de que Satanás não pudesse obter tal informação. Eu digo que esse é o maior segredo dos céus. O maior segredo dos céus. Quando as forças aliadas, meus amados, durante a Segunda Guerra Mundial estavam agrupadas na Inglaterra, prontas para invadir a França e a Alemanha, as forças alemãs sabiam que elas se encontravam ali. Sabiam que uma invasão era iminente e percebiam os sinais da mesma, mas não sabiam o dia nem a hora, e assim foram apanhadas de surpresa. Foi assim, de surpresa. Os sinais serão numerosos. Haverá certamente grandes movimentação no mundo dos espíritos, mas o arrebatamento será súbito, num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Se assim não fora, os santos poderiam ser apanhados entre as duas linhas de batalha. Aí no capítulo
12, diz uma palavra muito interessante. Você já notou, porque você já leu, né? Agora veio a salvação. A salvação está vinculada ao reino. Não está aqui em foco a salvação de almas individuais. Não, não é disso que se trata. É da consumação da salvação. Quando os indivíduos salvos haverão de receber a recompensa dos seus labores, a recompensa de seus trabalhos. Quanta luta, quanta angústia enfrentada, quanto sofrimento, quantas decepções, quanto desapontamento, quantas lágrimas, quantos joelhos dobrados. Oh, meu Deus! Essa gloriosa fase final, pela qual nós tanto esperamos, da salvação, dependerá da derrota de Satanás. E a razão disso nos é revelada. Sim, nos é revelada. Ele nos acusa perante Deus dia e noite. Dia e noite. Jamais ele para de nos acusar, como fez no caso de Jó. Essa guerra contra Satanás não será uma questão de força bruta. Todos pensam em força bruta. Já vi muitos filmes até, ou quadros pintados de anjos com a espada na mão e Satanás com o outro, e eles se debatendo. Pensa assim em força bruta, assim. Mas uma guerra assim será fácil para Miguel. No entanto, existe algo mais envolvido no caso, que é de natureza muito mais misteriosa. Haverá uma espécie de julgamento em tribunal, no qual Satanás tentará mostrar as razões que lhe dão direito a reter os corpos dos santos em uma disputa semelhante àquela que teve lugar em torno do corpo de Moisés, quando Miguel contendeu contra ele, contra Satã. Esse tomará caso por caso, separadamente, proferindo acusações. Olha, o Aragão assim, 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 ele fez isso, fez aquilo outro, deixou de fazer mais isso e mais aquilo, mais não sei o quê. Eu acho que ele tem mais acusações pelas coisas que deixei de fazer do que pelas quais eu fiz. E você, dá uma olhadinha rapidinho para você. Será que ele tem motivo para te acusar? Para nos acusar? Ele lutará por causa de cada corpo. E os acusados? Os acusados se defenderão. E aqui, uma vez mais, vemos uma cena de tribunal. Os acusados prestarão testemunho, derrubando por terra as acusações do diabo. Precisaremos dar as respostas certas. Nenhuma acusação poderá ser respondida com outra acusação, como nós temos mania de fazer. Mas eu fiz isso porque também. Não é assim que a gente faz? Mas lá não vai ser assim, não poderá ser dessa forma. Não teremos desculpas, não podemos nos defender com desculpas, nem mediante comparações entre nós mesmos e outros homens menos virtuosos, e nem mesmo exibindo nossas boas obras, não. Todas as boas obras praticadas durante uma existência inteira não seriam suficientes. Acredite nisso, irmão. Não seriam suficientes
para contrabalancear as acusações que Satanás tem para fazer contra nós. Muitas coisas das quais as pessoas estão dependendo para chegar ao céu são totalmente, eu disse totalmente ineficazes para vencer as acusações feitas por Satanás. Ele, eu posso dizer para vocês, é um terrível advogado de acusação. E, portanto, meus queridos irmãos, necessitaremos de um advogado de defesa, e tem que ser um ótimo advogado. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, está escrito assim: se todavia alguém pecar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, our Redeemer. Ele, irmãos. Só há um testemunho que será capaz de vencer o caso. Que testemunho é esse, pastor Aragão? Como é que o senhor se defenderia? Eu me defenderia dizendo assim: fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. E você foi também, não foi? Não é motivo de muita alegria, irmãos? Não é motivo, irmãos? Apocalipse 12, 12 diz o seguinte, acompanhe se você quiser. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Note-se, precisamos notar, que esse lamento não é pronunciado apenas por causa dos habitantes da terra, mas por causa da terra inteira. Os homens e também os animais, a vegetação, tudo cairá sob os efeitos da grande ira de Satanás. A Bíblia fala sobre os que habitam nos céus. Existem, meus amados, aqueles que habitam ali. E quando eu falo habitar, eu me refiro a ter residência fixa. Residência fixa. Preste atenção, Apocalipse 12, do verso 13 ao 18. Leia comigo. Está com a Bíblia na mão, não está? Já está, né? Então vamos ler. Apocalipse 12, do verso 13 ao verso 18. Estarei lendo, olha. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. Isso é a Bíblia que está falando. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E tem o testemunho de Jesus. E algumas versões ainda acrescentam: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse finalzinho, às vezes em algumas versões, faz parte do verso 1 do capítulo 13, viu? Do verso 1 do capítulo 13. Então, depende da versão, termina em ali do testemunho de Jesus. E outras continuam até aqui, onde diz: se pôs em pé sobre a areia do mar. Quero terminar, concluir nosso estudo hoje, falando ainda sobre os santos da tribulação, um pouquinho só, mais uns minutinhos, e sobre o restante da descendência da mulher. Irmãos, os santos da tribulação. Quando Satanás descobrir que perdeu o domínio sobre todos os verdadeiros crentes, ele descarregará a sua ira contra a parte da igreja que for deixada para trás. Tem até um filme aí com esse nome, né? Deixados para trás, livros bom mesmo de ler. Isso poderá ser feito por ele sem interferência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deixará livre o caminho para que ele haja. É necessário que isso aconteça. Não terá o Espírito Santo saído do mundo como pensam alguns, mas ele vai sair do caminho do anticristo. Você pode ver isso em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Pode conferir lá. A igreja receberá de fato um pouco de proteção, mas será uma proteção de natureza física. Os terremotos, as estrelas cadentes, as pestilências e os flagelos, tudo servirá de empecilho ao dragão e ajudarão a mulher. Veja bem, você entende ainda, né? Está lembrado que quando eu me refiro à mulher, estou me referindo à igreja que ficou. Satanás enviará um dilúvio de perseguição, cujo desígnio será destruir a igreja, mas as condições reinantes na terra e as dificuldades que Satanás terá de enfrentar contribuirão para ajudar a igreja, permitindo que continue existindo por mais 3 anos e meio após o arrebatamento. Tem gente que quer passar por esse período. Eu vejo isso de monte na internet. Eu não quero. Eu quero subir no arrebatamento. Outros fazem questão de passarem pela grande tribulação, por esses tormentos, por tudo isso. Eu não faço. Eu quero estar com Jesus. Quando eu cito os gestantes da descendência da mulher, esses restantes são os que serão salvos após o arrebatamento, tanto judeus como gentios. Quando víamos, meus amados, esses acontecimentos do ponto de vista do céu, víamos esses santos debaixo do altar, capítulo 6, verso 9 de Apocalipse, esperando sua ressurreição. Depois, nós os vimos chegar ao céu e reunir-se ao grupo dos santos, capítulo 7, verso 9, e os seguintes. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que coisa gloriosa. Ficamos sabendo, então, que foram mortos por causa de sua fé, que tinham sofrido fome e sede, que passaram pela grande tribulação, mas não nos é dito como foram mortos, nem por quem, pois isso é uma questão puramente terrena. E, a partir do nosso próximo vídeo,
onde estaremos estudando o capítulo 13 de Apocalipse, eu vou falar sobre os detalhes dessa perseguição. Nós vamos ver esses santos da tribulação do ponto de vista da terra. E eu peço a cada um de vocês que continuem orando pelo pastor Sebastião Aragão, essa pulga no deserto, que procura contribuir com vocês, partilhando aquilo que de Deus tem recebido. Orem pela nossa situação, pela nossa saúde, pela nossa situação financeira, por tudo. Orem. Quando me incluírem em oração, vejam um aspecto geral. Eu preciso muito de Deus. Muito. Receber dele cada vez mais para poder transmitir para você. Que glorificado seja o nome do Senhor através da sua vida e que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?